Olá, gente, boa tarde. Olá, boa tarde. Vamos esperar aqui o pessoal entrar. Certo. Olá, Ana Clara. Olá, Lana. Boa tarde, Camila. Camila tá aí. Olá. Gente, boa tarde, tá? A gente vai começar a nossa live aqui do design no dia a dia. Então, a gente vai estar falando um pouquinho, né, do que é esse design no dia a dia, como é que funciona. Vocês estão conseguindo ouvir direitinho? Oi, Tânia. Oi, Juju. Gente, como é que tá o som? Vocês estão ouvindo a gente direitinho? É, falem aí, por favor. O áudio tá ótimo. Então, vamos lá. Ótimo, ótimo. A Thaís cortou o cabelo, tá maravilhoso, né, gente? Arrasou. Super jovem. Eu adorei também. Gente, a gente vai se apresentar então, né, Thaís? Na verdade, Thaís começa, né, Thaís? Vamos lá. Então, Fala um por pouquinho de ti. agilidade, então vamos lá. Não, eu tô no meio do DDE. Eu sou uma convidada, aquela. Bom, bom, gente, para quem não me conhece, eu sou Thaís Cartioli, né? Sou desenhista industrial há mais de um bom tempo, né? Já uns bons 30 anos. Tenho 24 anos como professora do curso técnico de design do IFMA, né? Sou especialista em projeto de produto e especialista em ergonomia. E trabalho basicamente com esses dois lados, né? Tanto com o projeto como com a ergonomia. Isso. Agora, Boa tarde, né? Já dei. Eu sou a Maria Luísa, né? Já fui do departamento, né? Temporária, professora substituta. Fiquei 2 anos com essa turma maravilhosa aí. E hoje eu estou aqui como convidada, que eles me convidaram, estou muito feliz pelo convite, para a gente ainda ter essa parceria maravilhosa, né? Porque virou uma família, o DDE. E eu estou aqui para me apresentar um pouquinho, né? Eu sou professora da Estácio hoje em dia de design. Me formei como desenho industrial também, ainda me formei pela UFMA, né? Estava já em transição entre design e desenho industrial, mas eu fiquei na turma de desenho industrial quando eu estava perto de formar. Sou especialista em design de imóveis e também tenho um mestrado pela UENG em design, inovação e sustentabilidade, tá? Eu e Thaís, né, a gente é muito parecida, assim, a gente tem um caminho de profissão muito, né, Thaís, muito similar. A gente é apaixonado por ergonomia, apaixonado por mobiliário e assim, leciona com isso também, né? Então a gente resolveu fazer um pouco dessa live. O intuito desse título, né, foi exatamente falar um pouco de como que está sendo, né, hoje o nosso dia a dia, como é que o design está inserido nesse dia a dia, né, e até para as pessoas poderem conhecer também, né, Thaís, o que é realmente o design, porque muita gente acha que é estética, né, a gente pode já falar sobre isso um pouquinho. Mas antes eu queria dar boa tarde aí, boa tarde, Ripa, boa tarde, Mariane, boa tarde, Jace, Santos Dadinhos, que João Manuel que tá aí. E a gente queria pedir para vocês, antes de começar a conversa, né, de vocês relatarem o que está faltando aí do design do dia a dia de vocês, o que está faltando de design aí na vida de vocês no dia a dia. A gente vai elencar uns aqui, alguns cases nossos, né, Thaís? Se tu quiseres comentar, mas vocês podem estar relatando aí, gente, nos comentários, o que está faltando de design na vida de vocês, tá? Ou o que está tendo no dia a dia da casa de vocês, que vocês estão sentindo falta, que não tá legal, que não tá ideal, né?
Bom, gente, quando eu e Malu começamos a conversar sobre isso, a gente começou pensando em falar em ergonomia, em projetos, não sei o quê. De repente, quando começamos a falar de tudo isso, nós começamos a falar dos transtornos que nós estamos tendo nas nossas próprias casas, né? Bom, vocês sabem que eu estou ficando cada ano mais nova, né? E por conta dessa minha idade diminuindo, eu estou tendo alguns transtornos dentro da minha própria casa. Eu quebrei minha perna no final desse ano, né? Passei o mês de novembro engessada, o mês de dezembro e janeiro com mobilidade muito reduzida. E daí você começa a pensar assim, meu Deus, eu fiz minha casa com tanto amor, mas ela não é funcional para uma pessoa com mobilidade reduzida, que está precisando de muleta, cadeira de roda, que a casa não foi pensada para uma pessoa velha, foi pensada uma casa para jovens, né? Então, daí você começa a repensar diversas coisas, né? Você começa a ver, assim, aquele banheiro que você fez com tanto amor e carinho, a cadeira de roda não passa na porta. Exatamente. Você não consegue entrar no box, porque o box tem o perfil dele forma uma barreira física, e que você, com a perna quebrada, você teria que pular. E o piso do banheiro é liso, então você fica extremamente apavorada. A palavra é essa. Eu vivia com medo de cair na minha casa. Fora que eu tive que tirar vários móveis do lugar para poder passar. Então, daí agora, na pandemia, com essa história de você ter que cuidar sozinho da sua casa, você começa a repensar usos. Para que eu tenho tanto isso? Para que eu tenho tanto aquilo? Por que eu preciso de tudo isso? Por que eu quero armário até o teto? Se para eu alcançar eu preciso de escada o tempo todo. Então, você começa a repensar no teu dia a dia em termos de design, em termos de acessibilidade, que tem tudo a ver com a ergonomia, né? Exatamente. E daí, Malu teve uma outra visão também por conta da pandemia. Eu estou só perguntando aqui também, ó, vou deixar uma pergunta aí para vocês, o que é que vocês estão repensando em casa? Né? Porque foi muito isso que a gente, né, nessa fase de pandemia, que a gente se encontra preso, que a gente está preso realmente, né? Dentro de casa, a gente está como se fosse refém da nossa casa. E como é que essa casa ela tá disponibilizando para vocês, né, o mobiliário, o que está faltando aí, o que não está legal, o que está causando algum problema. Eu fiz uma pergunta hoje no meu Instagram. E aí algumas pessoas falaram assim, como eu estou trabalhando no home office, e inclusive foi um relato que eu fiz com Thaís, né, dessa questão do home office, que eu de uma semana para outra tive que adaptar a minha casa. Então eu estava num processo de mudança, né, porque eu me mudei no final de fevereiro, então eu estava assim, ainda adaptando as coisas, comprando coisas. Então, por exemplo, eu não tive como projetar o meu home office da forma que eu queria. E aí, hoje, eu me encontro na mesa de jantar até hoje, na mesa de jantar, dando aula. Então, assim, como que isso, eu tive esse impacto, né? Como foi? Vou relatar um pouquinho do que aconteceu. Em uma semana, eu tive que sentar e começar a dar aula no computador. E, para mim, já foi um baque. Porque, gente, dar aula no computador é totalmente diferente de dar aula presencial, né? Você tem gesto, você tem um quadro ali para falar. Então, é muito mais... muito mais dinâmico, né? E aí, assim, a gente tem os slides, só que os slides, depois de 30, 40 minutos, os alunos ficam com sono, né? E fora isso, que eu me encontrei em 3 horas de aula, que eu tinha que dar 3 horas de aula sentada.
E aí, isso não era confortável para mim. Eu hoje estou numa cadeira aqui, posso até mostrando para vocês, que é uma cadeira de escritório. Só que ela é uma cadeira de escritório que ela, no meu caso, ela, para o ambiente que a gente está num ambiente super tropical, super quente. É uma cadeira que daqui a pouco minha coxa está grudando, minhas pernas estão grudando. Por quê? Porque é muito quente, né? Ela devia ser vazada, ela devia ter ergonomia, ela devia ter, que é o que a gente vai falar mais na frente, né? Mas assim, já estou dando as soluções. Eu queria primeiro os problemas de vocês, para a gente vivenciar um pouco disso, assim, vocês contarem um pouco do que está faltando de design no dia a dia de vocês aí. Eu vi aqui algumas pessoas que postaram, Thaís, aqui, o Santos Dadinho, que João Manuel botou assim, espaço para menino brincar, para menino correr. Realmente, né? A gente está num apartamento pequeno. Eu estou num apartamento pequeno, 60 metros quadrados. Como é que vocês estão aí? Vocês estão em casa? Eu queria saber. Podem responder aí. Porque, assim, tudo... Thaís está em casa. Mas, mesmo assim, não atende ela, né? Por mais que tenha um espaço gigantesco, né, Thaís? Porque uma casa maior, tem mais espaço. Mas não atende da forma que deveria atender, né? Então, como que a gente tem transformado as nossas casas em cubículos, né? Eu acho que isso é bem válido, né? Mesmo os espaços grandes, Malu, são tão cheios de coisas que acabam virando cubículos, né? Pequenos cubículos. Ele colocou que como brincar com criança dentro de casa, realmente está difícil, porque principalmente quando antigamente nós tínhamos as casas dos nossos pais, as casas dos nossos avós, eram casas enormes, né? E que tinham aqueles móveis enormes. E a gente ainda tem a ilusão daquele tipo de móvel, daquela necessidade, né? Eu conversando com que estão recém-casadas, estavam dizendo que uma falando, porque eu preciso comprar isso, comprar aquilo, a outra dizendo, não compra. Espera você ir para sua casa e você vai vendo o que realmente você tem necessidade, o que realmente você sente falta. Porque os apartamentos estão muito pequenos e se a gente não tomar cuidado, a gente vai abarrotar nossas casas e pensando assim, eu preciso, realmente eu preciso de 2 mesas laterais, uma mesa central, ou eu preciso de banquinho para quando chega mais gente, ele pode funcionar como minha mesinha. E funciona até com várias... O banquinho, ele é super versátil, né? Aqui em casa a gente usa o banquinho para, por exemplo, apoiar o ventilador. Então, assim, porque às vezes está muito quente, né, na sala, então as adaptações que a gente vai fazendo, né? Então, ele vira múltiplas funções, assim, ele tem várias funções, né? E assim, tu tocaste num ponto que é muito interessante, do que realmente é necessário, né? Eu acho que o design, quando a gente pensa em design, a gente pensa não só na estética, porque muita gente acha, não sei se, eu espero que as pessoas que estejam aqui, a maioria saiba, né? Mas assim, gente, o design ele não é só estética, ele tem a funcionalidade. Então, ele não precisa só, né? As pessoas têm feito também muito a casa para ficar bonita, para ficar um showroom para mostrar para os colegas. Mas, assim, a partir do momento que você agora está nesse momento de casa... Oi? De loja de móveis. As nossas casas estão virando de lojas de móveis ou de capa de revista. Exatamente. Deixa eu só ler mais uma aqui, ó. A Juju Franco falou que na minha casa eu tenho que trabalhar na cozinha e nossa mesa e a cadeira são péssimas. Mal se percebe quando tu senta para as refeições, né? Ela não percebia isso quando se sentava para as refeições. Hoje sento para trabalhar e no final do dia saio com dor nas costas. Exatamente o que eu estava falando, né? Eu tenho essa cadeira aqui que é um quebra-galho, porque eu tinha cadeira, eu não tinha, né? Pelo menos eu não peguei a cadeira de jantar. Mas a cadeira de jantar, ela é feita exatamente como o Thaís falou, das nossas famílias, né, maiores. Então, que você realmente tinha que estar com o espaldar, que a gente fala, que é aquela parte do encosto, reto, né, Thaís? Então, assim... A gente tinha que sentar com compostura na mesa de jantar.
Então, isso foi se perdendo com o tempo, né? Eu acho que a gente, hoje em dia, não. A gente, às vezes, nem faz refeição na mesa, às vezes, né? A gente faz no sofá. Eu, às vezes, faço no sofá. Todos nós. Então, assim, é muito complicado, né? Essa questão do mobiliário. Então, tem gente que tem a mesa de jantar, ela tem um encosto legal, com acolchoado, só que ela não é ergonômica, ela não é, que é exatamente o que a gente vai falar mais na frente, a solução, né? Ela não tem as posturas corretas, porque a gente, com o tempo, a gente não vai ficar sempre retinho e aqui, né? Muito bem. Não, a gente vai se mexer, vou mexer para um lado, vou mexer para o outro, né? E isso vai fazer com que eu precise ter diferentes dimensões, diferentes alturas, né, Thaís? Diferentes ajustes na cadeira, né? E a mesa de jantar não foi uma mesa de jantar, mesa de cozinha, não foi uma mesa preparada para ter um home office. Ela foi preparada para ter uma mesa de jantar. Uma mesa que você, a priori, use por, no máximo, 40 minutos, 50 minutos, né? Ela não foi uma mesa para você ficar sentado 4, 5 horas seguidas. Então, quando você termina, você está com isso aqui tudo doído, porque a altura da mesa não está adequada ao teclado do seu notebook, do seu computador. Então, você vai ficando dolorido, você vai ficando... E a dor parece que ela não... que você não acostuma, né? Ela vai aumentando, né? Porque a coluna vai entrando em estresse, né? Os teus ombros vão entrando em estresse. Então, a probabilidade de melhora não existe. Existe a probabilidade de piora, né? Então, ele estava perguntando aqui que passou 3 meses num AP com 2 crianças. Eu imagino o que deve ter sido, porque, assim, alguns amigos que têm crianças pequenas fizeram das suas salas ocas indígenas, né, onde as crianças botavam tudo embaixo de um lençol. Então, a casa deixou de ter sala para ter um espaço de criança. Bom, mas também quem precisa de casa arrumadinha? Ninguém vem te ver. Então, tudo bem. Qual tipo de brincadeira, né? A turma da tecnologia, que já nasceu com chip, eles não têm muitas brincadeiras, porque eles não brincaram na rua como a gente. No inverno, a gente estava trancado também dentro de casa. Então, a gente brincava do quê? Eu aprendi a jogar carta pequena, porque era uma brincadeira que dava para fazer, envolver bastante gente, envolver bastante tempo, levar, fixar a atenção para que não ocorresse brigas. Eu me lembro de brincar de escravo de Jó. Ninguém sabe mais nem como é que se brinca de escravo de Jó na mesa, né? Fazer mímica, fazer nome de filme, ninguém mais sabe os nomes dos filmes. E a gente, para brincar com os filhos, eles sabem todos aqueles personagens de desenho animado japonês e a gente não sabe nenhum. Não sabe mais nada. Então, como é que você vai brincar de mímica com eles? Tem que entrar na onda deles também de saber os desenhos, né? Que acaba que a gente descobre por osmose também, só eles assistirem, né? Assistirem e pedirem também, né? Mas, assim, eu lembro muito da minha infância, dos meus primos, porque a casa da minha avó era muito grande, né? Quem conhece aí era lá exatamente no IFMA, bem pertinho do IFMA, do lado do cinema ali. E aí, assim, a gente, como os primos, iam todo mundo pro quintal, e a gente brincava no quintal. Então, assim, a gente tinha um espaço grande para poder, né, brincar. E assim, acabava que... Exato. E assim, acaba que como a família era grande, eu tinha meu irmão, eu tinha alguém para brincar, era mais fácil. Agora, imagina, né, a gente tem famílias que tem um filho só, né? Como é que ele vai brincar? Né? E ele vai querer brincar com mãe e com pai. Só que às vezes não dá, né? Tem que trabalhar, tem que estar em outro, ou fazendo outra coisa, ou cuidando de outra coisa.
Então, assim, a gente mudou, né, essa questão de ir para ambientes pequenos, porque a gente não queria mais conviver também, porque antes a gente convivia a família inteira dentro de uma casa, né? A gente tinha milhões de cômodos, né? A casa da minha avó, acho que tinha uns 5 cômodos, mais ou menos, que dormiam 3, 4 pessoas em cada cômodo. Então, assim, era uma bagunça, talvez, mas era um divertimento também, né? E era nesse momento agora de isolamento, então era um conforto ter alguém ali, né? E aí a gente está num momento que agora a gente está num ambiente, num apartamento pequenininho, que a gente não, né, não tem muito espaço e que esse espaço, às vezes, ele tem que ser multiusado, né? Porque, por exemplo, a minha sala de jantar e de estar virou escritório. A minha mesa hoje é escritório, né? Mesa de jantar. Eu acho que de muita gente aqui também, né? A Maiana aqui, Thaís, falou assim, com isolamento descobri que minha casa faz muito calor. Eu entendo, total. Né? A gente, exatamente porque a gente ficava fora de casa, aconteceu comigo também. Eu me mudei, né? E como a gente ficava sempre fora de casa, a gente achava a casa super ventilada, super tranquila. Porque a gente já chegava de noite, já não tinha mais o sol e tudo. Agora, nossa, o sol bate assim, em cima do quarto. A gente não consegue ficar dentro do quarto de tarde, né? Então, realmente, essa questão de sensação térmica, ela é muito importante, né? E aí vem de várias coisas, né? Talvez aí, Maiane, não sei se tu mora em casa, né? Tu falaste em casa. A questão da orientação solar, né? Onde que está posicionado aí, se está no norte, em qual posição que nasce e qual posição que se põe, né, Thaís? A questão da ventilação dentro de casa também, tudo isso interfere. E aí vem muito a questão da ergonomia, né? Da ventilação, da sensação térmica que a gente precisa. Ainda mais aqui em São Luís, que a gente tem temporais de chuva, né? E assim, Malu, uma das coisas que me chama muito a atenção, né, é que me parece que os arquitetos e os engenheiros civis que constroem as casas, os apartamentos, eles não estudam ergonomia, certo? Porque, assim, eu vejo quando vão construir um condomínio, muitas vezes, se você desse uma mexidinha ali no espaçamento do terreno, mas daí vai ter uma casa. Pede-se uma casa, mas ganha-se 50, 60 casas bem ventiladas, com privacidade, com o sol batendo do lado certo. Tudo bem, vai ter, se você mora no apartamento, vai ter sempre um lado que vai bater sol de tarde, outro lado que vai bater o sol durante o dia. Mas se a posição do bater do sol não for aquela posição que bate direto na maior parede e que daí transforma aquela parede num forno, se aquela parede puder ter uma janela, porque também do mesmo lado que vem o sol, vem o vento. Vem o vento, verdade. Então, se você... daí se coloca aquele paredão, e é naquele paredão que bate o sol, não tem uma janela, daí a janela fica exatamente do lado onde não entra vento. Então, eu acho que as pessoas estão tão assim, né, com ar-condicionado, ventilador, que ninguém passa muito tempo em casa, que não está mais se atentando para esses detalhes. Porque se você for estudar arquitetura, por que as casas antigamente eram tão largas as paredes? Era para manter a temperatura no interior, tanto no inverno como no verão. Por que tinham tantas janelas? Porque o vento só entra se ele tiver por onde sair. Ele não entra. Exatamente. Tinha as janelas. Outra coisa também interessante é que tinham as janelas em cima, lá no teto, exatamente para o vento circular. Então o vento frio vem por cima, não é isso mesmo? Acho que é isso, né? Então a gente precisa fazer esses óculos. Isso, a gente... Pronto. E aí a gente tinha essas ventilações que elas vinham de cima, né? A gente tinha acho que são óculos, né? Que tinha nos casarões antigos, ou as venezianas mesmo muito altas, já perto do teto mesmo.
e tinha embaixo também, né? Então, o ar, ele sempre circulava, ele estava sempre indo e vindo, né? E agora não. Agora a gente botou paredões de vidro, né? Que dão uma sensação ainda maior de calor, né? Se não for espelho refletido, se não for um vidro refletido, que também às vezes não pode, exatamente para não ofuscar, né? As pessoas que estão transitando ao redor do prédio, ao redor do edifício, né? Então aí a gente tem vários empecilhos nessa questão, mas o conforto térmico é muito importante, gente, muito importante. E essa questão da ventilação aí, Thaís, realmente, que tu falaste realmente das janelas, né, da gente ter, e saber onde o vento circula também, né? Que aí a gente vai testando, vai abrindo uma janela aqui, vai abrindo outra ali, né? Entrando por uma vibezinha que a gente adora, nós duas gostamos muito, que é a sustentabilidade, né? Gente, estão suportando as árvores. Não se planta árvore, não se tem mais árvore em calçada, porque a árvore é suja. Não se tem mais árvore no quintal. Todo mundo que vem na minha casa morre de rir, porque eu tenho um campeirinho no quintal, que ele tem, num lado ele tem 1 metro e no outro ele tem 50 centímetros. Mas nesse campeirinho eu tenho um pé de acerola, um pé de pitanga, um pé de jabuticaba, um pé de... Então, por que eu tenho essas plantas? Primeiro, porque eu acho que só de eu chegar no meu quintal e ficar perto das plantas, o clima muda. Exatamente. E muda mesmo. Muda muito, 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 muito. Então, você está perto da ventilação. É a diferença de uns 4 graus, mais ou menos, de diferença. 4 graus de diferença. Então, é diferente. Então, eu vejo assim... Tem um condomínio aqui em São Luís que ele dizia que a pegada dele era toda de sustentabilidade. E daí um dia eu passo, eles estavam vendendo ainda os apartamentos, eu passo, tinha assim, uma florestinha do lado e tinha um córregozinho. Eles estão passando a máquina, arrancando tudo e ainda jogando isso dentro dos córregos, ou seja, aterrando. Então, um condomínio que tem uma pegada que diz que é ecológica, e a primeira coisa que faz é derrubar tudo que tem de vegetação. Daí você pensa, não, mas ele vai plantar, né? Ele tem série de apartamento que é pomar o nome, né? E não tem uma árvore, não tem uma frutífera. Tem coqueiro. Coqueiro não faz sombra, gente. Coqueiro não dá ventilação. Coqueiro pode ser muito bonitinho lá na praia, mas ele não dá ventilação e nem faz sombra. Exatamente. Exatamente. E aí ele perde a funcionalidade, né? Principalmente aqui que a gente tem uma área que é extremamente quente, então a gente precisa, né? Um exemplo claro aqui, gente, é quem vai em Teresina. Vão em Teresina. Teresina, né, é super arborizada, uma cidade super quente. Mas ela poderia ser muito mais quente se não fosse tão arborizada, né? Então, eles têm toda uma questão de urbanização. Aí a gente já vai falar de arquitetura, mas, assim, tem toda a questão da urbanização e de educação, né? Das pessoas não destruírem, as pessoas construírem em volta, né? Então, assim, fora do país, a gente vê muito isso. Das pessoas construírem, né? Fazerem as coisas em volta da árvore, em volta das árvores, né? E aí isso facilita muito a questão da ventilação e da questão da sensação térmica. Então, talvez uma ideia aí para Maiana seria exatamente isso, plantar alguma coisa ali perto para facilitar, né, amenizar um pouco esse calor aí, né, Thaís? Com certeza. Teve outra aqui, acho que é Tânia, né? A Tânia falou assim: vejo muita necessidade de diversos ambientes que atendam necessidades como canto de leitura, canto de reunir com os amigos para bate-papo, para as crianças brincarem, para realizar atividade física. Realmente, a atividade física eu estou fazendo na sala, não sei como é que vocês estão. Quer dizer, eu não estou fazendo mais muito, não, tô meio fraca aqui. Mas, assim, a atividade física a gente teve que adaptar também, né? Como é que foi aí, Thaís? Tu se adaptou também? Aqui, como eu vivo numa casa e tem
uma garagem um pouco comprida, ela não é larga, mas ela é comprida, então, mas o piso é muito liso. Então, para correr, para fazer a atividade, fica difícil. Mas, mesmo assim, meu marido e meu filho fazem. Minha atividade física é outra, né? É lavar, passar, arrumar, limpar, porque Também tô agora nessa. o bastão virou vassoura, né? De primeira vassoura virava bastão. Agora o bastão virou vassoura, né? Então, o exercício de alongamento é na pia, né? Então, porque você também está tendo que repensar isso, né? Como você cuida da sua casa, né? Sua casa é uma casa fácil de cuidar, é uma casa tranquila que você pode arrumar com facilidade, ou você tem tanto pequenos objetos que você demora horas para conseguir tirar poeira, ou já largou de mão e não tira uma poeira de nada, né? Deus o livre. A alergia não deixa. Hoje mesmo aconteceu isso. Eu tive que limpar a sala toda porque eu tava com crise de rinite, acordei espirrando, espirrando. Falei, não, gente, é a sala, tá? E estava realmente empoeirado, assim, né? Então, a questão até de alergia. Outra coisa que aconteceu comigo também, infiltração. Então, assim, nesse período de chuva acontece infiltração. Tem até uma dica aí depois que eu posso estar passando para vocês de como tirar o mofo. Que aconteceu de ter a infiltração e ter o mofo e eu ficar com alergia. Então, assim, como que a gente adapta isso nesse período, né? Como que a gente resolve isso? Não fazendo, claro, gambiarras, que às vezes a gente tem que fazer pela necessidade, né? Mas chamar também uma pessoa responsável e tudo mais. E além disso, tentar tratar da melhor forma. Eu tratei, por exemplo, que eu vi umas receitas na internet com água sanitária, né? Mas voltando assim, fui para outro assunto, né, Thaís? Fui para outro assunto aí que já é da interior. Mas assim, como mudou realmente o nosso dia a dia, né? Como que os banheiros, que Thaís está falando de piso, a gente tem que ter muito cuidado com o banheiro. Eu tive um relato de uma amiga agora que essa semana, a mãe dela bateu no box e o box estilhaçou, né? Exatamente por conta do vidro e exatamente por conta do espaço ser pequeno do box, né, Thaís? A gente estava até conversando sobre isso mais cedo, né? Que pode continuar? Que o box a gente tem, na verdade, medidas, gente, que dentro de casa que elas não são viáveis para uma pessoa com alguma necessidade especial, ou para uma pessoa que, como Thaís relatou mais cedo, a questão dela ter quebrado o pé, então tem que entrar às vezes com uma cadeira de rodas ou entrar com muleta. O nosso banheiro ele tem uma espessura de porta de 60 centímetros. 60 centímetros não passa uma pessoa obesa, não passa uma pessoa, até às vezes gestante tem dificuldade de passar. Então, assim, é complicado, né? E ainda mais que os banheiros cada vez mais têm ficado menores. Então, o box é um reflexo disso também. O box, às vezes, ele tem uma menor ainda, né? A porta. E por ele ser de vidro, a gente tem que ter muito cuidado, né? Daí a gente tem que repensar diversas coisas, né? Será que é tão importante eu ter um box? Ou é preferível eu voltar para minha velha cortininha? Certo? Será que meu banheiro é tão pequeno que o box não vai ter mais um transtorno do que uma ajuda? Porque a ideia do box é que não era beleza, a ideia do box era para proteger o restante do banheiro da água. Será que nós não podemos ter alternativa? Certo? Nós estamos ficando uma sociedade velha, né? Nós estamos ficando uma sociedade velha. Nós estamos tendo pessoas que estão tendo a idade acima de 80, 90 anos, e nós estamos tendo poucos nascimentos de crianças. Então, nós vamos ficar numa sociedade velha. Se nós vamos ficar numa sociedade velha, nós temos que pensar
quando nós formos fazer o design de interiores, quando nós formos fazer a arquitetura, nós temos que pensar que para quanto tempo você pensa em morar aqui, né? Porque Exatamente. que a morada eterna é o cemitério, né? Mas eu espero que essa daqui seja até que eu possa ir para o outro plano. Então, para que eu possa conviver nessa casa durante mais tempo, o que eu preciso fazer? Né? Estava conversando com isso antes com o Malu e estava dizendo, né, que, inclusive, assim, eu estava falando, que a dificuldade de eu passar a barreira do boxe com a perna quebrada. E o Cláudio Leão, que é nosso diretor, ele falou assim, Thaís, eu resolvi isso tirando o box e colocando uma parede de concreto. Eu falei, concreto? Ele falou, porque é fino, porque é resistente, não vai ter perigo, e eu pude colocar as barras que eu necessitava nessa parede de concreto. O banquinho dobrado dentro do box, ele é importante porque ele pode até não ser muito importante no dia a dia, mas ele é legal para você não ficar se equilibrando para lavar os pés. O meu ortopedista, que o que se gasta com cirurgia, com prótese e com tudo mais, para uma pessoa que cai, é muito mais barato reformar o banheiro e reformar a cozinha, que são os 2 piores lugares da casa. E ele tem razão. Eu fui pesquisar, depois que ele disse isso, uma cirurgia para colocação de prótese na bacia, para colocação de pino no fêmur, ela não fica menos, se for particular, ela não fica menos de 140, 150 mil. 140, 150 mil, você compra a sua casa inteira, cara. Você compra até outra casa. Porque você tem período de UTI, você tem período de apartamento dentro do hospital, tudo isso. O quarto mais caro que existe são os quartos de hospitais, não são os quartos 5 estrelas dos hotéis, certo? São os quartos de hospitais, né? E que você não paga para se divertir, você paga porque tem que pagar, porque você tem que estar ali, né? Então, será que nós não teríamos que começar a rever determinados conceitos, pensando, inclusive, na sustentabilidade, né? A secretária de uma amiga foi lavar o box da casa dela, ela deu uma batida, não sei com que força ela puxou esse box para bater na parede, o box quebrou, não ficou estilhaçado, quebrou com pontas agudas, que não era para acontecer, e cortou o braço da secretária dela. A sorte que pegou na veia. E isso a gente tem que ter muito cuidado, até porque o ideal para box é vidro temperado, né? Que é um vidro que ele passa, né, por um cozimento para poder, quando ele estilhaçar, que nem aqueles de carro, né? Ele estilhaçar pedacinhos, exatamente para não ter essas fendas, eu acho, fendas que a gente fala, não, outra palavra. Mas para não ter esses grandes cortes, né? Que a gente pode estar sofrendo. Então, é exatamente uma forma de prevenção, o vidro temperado. Mas o ideal talvez não seria nem vidro, né, Thaís? Antigamente a gente usava no box plástico, né? Era a esquadria de alumínio e o plástico, né? Então, assim, por que isso foi alterado? Talvez por questão de higiene, por limpeza, não sei. Ou por questão mesmo de tendência, de novos, né? Oi? Tendência estética, né? Porque a casa da gente também passa por modismo, né? Exatamente. A gente tem essa questão de ficar copiando determinadas coisas, né? Mas quando eu cheguei no Maranhão, eu me lembro que tinha alguns barzinhos ali na litorânea que o banheiro, eles eram feitos daquelas tabocazinhas, né? Trançadinhas. Uhum. E aquilo, tá certo, da época eu fiquei meio insegura, não vou mentir. Mas hoje eu já acho charmoso.
Mas por que eu ficava inseguro? Porque parecia que todo mundo estava olhando do lado de dentro. Mas a ventilação era legal, a questão era legal. Já vi algumas casas, algumas pousadas em praias paradisíacas que utilizam esse mesmo sistema de taboquinha para fazer box de banheiro. Então, lá naquele hotel é chique. Aqui na casa da gente é cobre, né? Pô, o cara não teve dinheiro para comprar um box. Exato. E é perigoso, gente. Assim, como tu falaste, né? O banheiro, varanda, né? Que é outra coisa que a gente tem muito também. E cozinha, como a gente tem o piso, e isso tem muito a ver com, né, com o tipo de piso que você vai instalar também dentro né, desses ambientes, que precisa ter um piso antiderrapante, né? Para não ter nenhum acidente. Pelo menos Oi? que ele não seja, porque a gente tem, o porcelanato tem 3, que agora a moda é porcelanato, tá? Então, tem 3 tipos de porcelanato. Tem o com alto polimento, com polimento e sem polimento. Então, você, de repente, pode estar usando o mesmo porcelanato, a mesma cor que você escolheu para sua casa, mas com acabamentos diferentes para cada ambiente, né? Exato. Isso pode te ajudar muito na questão. A maioria dos grandes acidentes que acontecem são os domésticos e são justamente nas áreas que Malu citou. Varanda, cozinha e banheiro. Exatamente. E que são que a gente tem que ter mais cuidado, porque geralmente são os que a gente mais limpa em casa também, né, Thaís? A gente limpa banheiro toda semana, tem gente que limpa 2 vezes na semana. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E aí, imagina, eu tenho uma dificuldade porque meu banheiro é pequeno e já é difícil para mim limpar. Eu sou uma pessoa pequena, imagina uma pessoa grande limpando o banheiro, né? Um banheiro de pequenininho. O meu banheiro, eu fui medir outro dia, porque eu tenho que pintar o teto. Ele tem 1,30 não, 1,40 por 2,70. Então, 1,30 de profundidade, gente, é muito pouco, né? Então, assim, para você até passar pano, limpar lá em cima, é muito difícil. Então, assim, eu sou, o que a gente vai falar mais na frente, mas assim, eu sou percentil 5, sou uma pessoa pequenininha. Imagina uma pessoa grande, né, uma pessoa alta utilizando, né? Então tem muitas questões aí que a gente não tem pensado nisso. Então o design ele tem falhado um pouco nisso, né, Thaís? A outra coisa que tu falaste muito importante aí que eu esqueci de citar foi essa questão de segurança. Eu tive cliente que chegou para mim e falou: eu não vou colocar esses corrimões, porque esses corrimões são muito feios, não tem um rosé, um gold. Então, assim, porque realmente, né, a gente olha até os bancos mesmo, né, os bancos para colocar no banheiro, não são agradáveis, assim, não são, às vezes, nem ergonômicos também, né? Então, acaba que a pessoa, ela já é uma resistência, uma certa resistência, você dizer que você precisa daquilo ali. Porque, né, a gente tem isso, a nossa sociedade, ela não quer envelhecer. O brasileiro é muito vaidoso, né, por si só. Então, né, a gente acaba que fica, mas eu não preciso disso. Ou não, esse daí tá muito feio. E aí a gente vai deixando de usar, mas que isso é essencial, né? Isso é muito importante ter. Por exemplo, aqueles tapetes, não sei se quem aqui já olhou aqueles tapetes de banheiro de academia, que a gente tem o piso e tem um sobressalietezinho que é cheio, todo furadinho, né? Que aquilo ali faz o quê? Escoa a água todinha e você não trisca, né? Ou não consegue escorregar, pelo menos, em uma parte molhada. Então, isso é importante ter isso, né, dentro da casa. Né, que a gente não se sinta seguro dentro da nossa própria casa, né, Thaís? Não é só porque, assim, a gente diz sempre que design é solução, né? Mas qual o tipo de solução que nós estamos levando para os nossos clientes? Né? Porque se design é a solução, ergonomia é a qualidade de vida, é a saúde daquela casa, né? Então, nós temos esses 2 parâmetros. Nós precisamos pensar em soluções,
mas nós temos que pensar em soluções que tragam melhoria na qualidade de saúde daquela pessoa. Porque se você está melhorando a saúde da pessoa, você está melhorando a qualidade de vida dela. Então, a casa se torna uma coisa mais agradável. Uma casa saudável é muito bom, né? E o que é que a gente precisa para ter essa casa saudável? Nós precisamos ter o básico, né? Ventilação, iluminação, segurança. 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 Qualidade de vida e bem-estar também, né? Porque a gente precisa se sentir seguro, mas precisa se sentir bem também, né? Não, a gente não está tirando aqui um aspecto estético, mas ele é importante também, né? Lógico, a estética é importante, porque diz que beleza não põe à mesa, mas ninguém gosta de comer no chão, né? Então, lógico. Isso Vinícius de Moraes disse lá em 1900, Cabral, bem-vindo, e é a verdade. Ninguém gosta de estar num lugar feio. Ninguém gosta de ir para o pântano, todo mundo gosta de ir para o mar, para a lagoa, né? Todo mundo gosta de ver o lado melhor que tem. E hoje em dia, nós estamos aprendendo a viver mais dentro de casa, que nós estávamos vivendo muito pouco dentro de casa, né? Tendo uma relação muito pequena com a sua casa e com os membros dessa casa. Então, nós temos que reaprender a viver em casa e como é que isso vai se relacionar com o que a gente tem dentro de casa. A gente estava falando de móveis projetados, né, Malu? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Gente, assim, eu estava conversando com a Thaís, né, como a gente estava nessa discussão de o que a gente ia apresentar para vocês hoje. E aí eu falei, Thaís, eu me senti, como eu tenho alugado, né, esses 2 anos aí eu estou pulando de imóvel para imóvel, eu aluguei um com móveis planejados e, assim, eu não me senti em casa. Primeiro porque eu não conseguia mexer. Eu não conseguia, né, tirar aquilo ali ou adaptar da forma que eu queria, trazer o estilo que eu queria, né, para minha vida. E segundo, que era difícil de acessar, porque são móveis que são imóveis. Eu até falei para a Thaís isso, gente, são móveis que são imóveis, está totalmente errado, o que está acontecendo, né? Então a gente não consegue tirar para limpar, a gente não consegue chegar lá e pegar e alcançar, a gente precisa de uma escada. A gente não está adaptado para esse tipo de móvel, né? Que a gente quer, na verdade, assim, o que parece, né? Que a gente está nessa sociedade. A gente quer guardar tudo, quer ter muitas coisas e guardar. E guarda. E esconde, e esquece, né? Então, assim, como que isso tem interferido na nossa vida, né? Porque a gente esquece, simplesmente. Eu esqueci que eu tinha coisas, né? Que eu tenho, tipo assim, tinha 1 ano que eu não usava. Como assim? Né? Então... Será que eu continuo precisando? Exatamente. Será que isso realmente é necessário? Aí vem a parte de sustentabilidade, né? Será que tudo que eu estou comprando... Inclusive, outra coisa que eu estava falando, que eu falei para Thaís, assim, gente, meu guarda-roupa não cabia roupa. Era tipo assim, a minha roupa tava, né, eu tava colocando em outro quarto, porque não tinha. E eu, gente, que loucura. Hoje... eu estou utilizando quantas roupas por dia? Estou utilizando uma roupa por dia. E assim, né? De uma forma que, meu Deus, as roupas que eu trabalhava eu não estou utilizando. Eu estou utilizando mais as camisas e acabou. Assim, o resto, sapato, então, eu estou saindo com um sapato. Né? Então, a gente precisava mesmo, né, desse guarda-roupa extenso, dessa loucura que a gente estava vivendo, né? Quiser falar, Thaís, tu falaste dos móveis dos teus pais também, né? Quando a gente estava conversando. Pois eram móveis muito grandes, que cabiam muitas coisas, mas eles não tinham essa coisa de ir até o teto, né? Eles tinham uma altura que você acessava com mais facilidade, que você tinha mais praticidade. Então, você construir a minha cozinha. Minha cozinha, 50% dos armários você só acessa com escada, certo? Daí você
vai ficando idoso, você vai tendo que depender de alguém para pegar as coisas para você, né? Exato, porque é perigoso, realmente. Para gente, para qualquer pessoa é perigoso, né, subir, na verdade, né? Então, tudo que se transforma, essa nossa necessidade de acúmulo, né? Essa nossa sociedade consumista, acumulativa, né? Eu estava brincando com um maluco, eu disse que quando terminar a pandemia, eu vou pegar tudo que eu não estou usando dentro da minha casa, desde banquinho até aspirador de pó. Então, eu vou botar tudo aqui na garagem da minha casa e vou dizer assim, quem quer leva, mas tem que levar agora. Então, é assim, pegou, enfiou debaixo do braço, carregou. O que essas coisas dou para quem precisa, porque não está me fazendo falta. Eu não estou precisando. O que eu estou guardando? Exatamente. Para quem, né? Quem que vai herdar isso? E assim, a gente está numa sociedade também que a gente está indo muito pro não só essa questão de atender de consumismo mesmo, mas a gente está indo para coisas que não duram. Então, assim, para quem que eu vou guardar, né? Se isso não vai durar tanto tempo, como, por exemplo, dos nossos avós, os móveis que, né, a gente tinha, que até hoje vai durar o resto da vida aí, a gente vai herdando, né? Mas, por exemplo, o móvel... Eu trouxe duas lembranças de São Paulo agora, né? Então, eu trouxe uma máquina de costura, que foi da minha avó, foi da minha mãe, que minha mãe me deu ainda em vida, né? E essa máquina de costura, ela tem assim, o cara que arrumou ela para mim disse que ela tem com base 130 anos, por aí, né? E é uma máquina cinja que funciona perfeitamente. Então, quando eu comecei a pensar em arrumar minha casa, né? Todo mundo, mas onde é que você vai botar sua máquina? Eu falei, na sala. Ah, mas como enfeite? Não, para uso. Ela tem que poder abrir para ser usada. Ela não vai ter um enfeite da casa, ela vai ter... tem um link de memória, tem um link emocional, mas ela tem um link utilitário, ela tem que ser colocada no espaço onde ela vai ser usada. Por quê? Porque ela é uma máquina de costura, ela não é uma máquina de enfeite. Né? E tem um outro móvel que, assim, foi meu pai que fez. Meu pai, se eu sou designer, eu devo muito a meu pai, porque ele tinha isso, né? Então, ele construiu esse móvel. Era uma vitrinezinha de livros dele, que agora vai se transformar numa cristaleira na minha casa. Olha que maravilha! Eu quero ver depois o resultado. Na verdade, depois posta aqui no PDF pra gente. Thaís, a gente está entrando nos últimos 4 minutos da nossa live, mais ou menos. E aí eu acho que é o momento da gente agora falar um pouco das soluções, né? E responder algumas perguntas. Né? Então, como que a gente pode resolver essas questões que a gente levantou aí, né? Tem várias. Teve até uma aqui que respondeu. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Mas assim, gente, vai depender muito do que cada um está vivendo, né? De qual é a necessidade que vocês estão tendo aí agora em casa. A gente citou algumas aqui durante o processo, né? Mas assim, o ideal, por exemplo, é que agora eu não estou achando... Eu não estou achando que você botou a resposta. Mas era assim, que o ideal é que a gente fizesse pausas, né? No home office, se a gente está muito tempo sentado, levantar um pouquinho. Eu acho que foi a Maiana que postou aqui, eu peço desculpa, Maiana, que eu não estou encontrando mais. Mas, assim, fazer pausas, levantar, se alongar, né? Fazer o exercício, principalmente quem utiliza mouse aí, ó, gente, tem um exercício que a gente faz assim, ó, de alongar, tá? Alongar para cima, alongar para baixo, mexer os ombros, mexer a cadeira aí um pouco, né? Eu acho que isso é importante. Que mais aí, Thaís, para te falar? De banheiro, a gente já falou bastante. Cozinha. Olha, quando vocês forem comprar fogões, pense no fogão que vocês vão comprar, porque o fogão de 5 bocas, quando você vai utilizar a boca grande, que é para uma panela grande, você não consegue botar mais nenhuma panela do lado, porque ele tem uma panela toda. Não cabe. Olha, gente, na verdade, eu acho que a gente precisa mesmo
se atentar muito para a parte ergonômica das coisas, né? Então, as casas estão diminuindo, então eu vou começar a diminuir os eletrodomésticos. Tudo bem, quando você diminui o eletrodoméstico por uma tecnologia inovadora que faz a mesma função anterior sem precisar ser tão grande e que tem o mesmo volume, que cabe as mesmas coisas. A ideia. Mas se você está diminuindo, como você diminuindo a profundidade de um guarda-roupa, que depois os cabides vão ficar tortos porque ele não consegue ficar na posição correta, aí é ludibriar o cliente. É enganação. Infelizmente, no Brasil, nós não temos normalização técnica para tudo isso. Tanto que a gente tem para roupa 36T, 36M, 36G. Né? Então, seria um 36 para pessoas pequenas, um 36 para as pessoas normais e um 36 para pessoas grandes. Isso não existe, existe o 36. Né? E fica difícil para a gente também projetar, porque nós não temos um padrão de medidas corretas. Isso a ergonomia poderia estar auxiliando em todos os sentidos. Mas eu acho que uma coisa que eu sempre coloco para meus alunos, é que quando você vai fazer um projeto, quando você vai projetar um móvel, quando você vai projetar um interior, o que você tem que pensar é como ele vai ser utilizado e usar a sua sensibilidade. Não existe regra para nada, mas existe sensibilidade. Se você vai fazer um apartamento que você não, que é para alugar, que você não sabe quem vai morar, você não pode entupir o apartamento de coisas. Você tem que deixar espaço para que a pessoa possa, naquele período de tempo que aquele apartamento vai ser o seu apartamento, possa ter objetos que identifiquem com ele. Exato. Né? Então, o que a gente coloca muito tem que ter a nossa sensibilidade, tem que ter o nosso carinho pelo cliente. E não, mas é mais fácil fazer desse jeito, é mais fácil fazer desse jeito. Se é para ser pelo mais fácil, então você não é um designer, você não está solucionando problemas, você não está pensando na qualidade de vida do seu cliente. Você está Exatamente no bolso, daí então seria design ainda? E isso, assim, infelizmente, até mesmo os clientes, Thaís, né, procuram a gente para fazer o igual. Porque eles querem, né, o que está na moda, o que é tendência. Agora, por exemplo, digamos, até ano passado era na verdade, esse ano, vamos falar, é o Urban Jungle, que é trazer a natureza para dentro de casa. Então, aí, como que traz essa natureza? Né? Como que a gente vai colocar isso? Então, assim, às vezes a pessoa simplesmente coloca, né? Porque é uma coisa que está sendo ditada, mas não porque é exatamente a identidade dela. Então, acho que o design ele está perdendo um pouco disso. Fora de casa e as plantas morrem. Né? Exatamente. Então, o que você precisa, o que você quer, o que você tem, para que isso possa realmente funcionar para o seu cliente. Muitas vezes o cliente quer aquela coisa de moda, mas você tem que perguntar para ele. Você tem que fazer um bom briefing. Você tem que saber quem é esse seu cliente. Você tem que saber o que é esse seu cliente. Porque o design realmente é para o dia a dia. E é para o dia a dia de um funcionário de fábrica, é para o dia a dia de um funcionário de hospital, para o dia a dia de uma dona de casa, para o dia a dia de quem convive, porque você passa muito tempo nesses ambientes. Então, esses ambientes, eles precisam ser bonitos, precisam ser agradáveis, precisam ser salubres. Exatamente, salubres. A gente tem 26 segundos restantes, gente, para a live. Olha, se deixar eu falo tchau, tchau. Gente, Thaís, muito obrigada, foi ótimo, gente. A gente vai voltar com certeza, né, Thaís, para poder complementar mais, falar um pouco mais sobre isso, economia e design, que tem tudo a ver. Mas a gente espera que vocês fiquem bem aí em casa, com saúde.